Fala galerinha, tudo bem por aí? Hoje a gente vai falar sobre esse incrível polígono de 3 lados, o famoso triângulo. Aqui a gente vai defini-lo, classificá-lo em relação aos seus ângulos e lados. E fica até o final desse vídeo que tem exercício também pra gente praticar. Seja bem-vindo ao meu novo canal MathBit, eu sou o professor David Muniz. E se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, fique ligado em toda quinta-feira a proposta é que eu lance um vídeo pra você, tá legal? Agora, galera, a gente vai falar do triângulo. Imagine comigo 3 pontos distintos, só que esses pontos aqui, galera, eles não podem estar em uma mesma reta. Por que não? Imagina comigo que eu tenho esse ponto, esse ponto, esse ponto. 3 pontos. 3 pontos criam um triângulo. Só que se esses 3 pontos estiverem numa mesma reta, aí eu nunca vou conseguir criar um triângulo, galera. Tá? Então, pra gente criar um triângulo, eu preciso de 3 pontos, só que eles não podem estar em uma mesma reta. Cada ponto aí recebe um nome, ponto A, B e C, tranquilo, né? Agora, de cada ponto a gente cria um segmento de reta unindo esses segmentos desta forma. E a união desses segmentos aqui cria o meu lindo triângulo, tá legal? Cujo nome desse triângulo aqui é o triângulo ABC. Então, olha só, para a gente representar o nome do triângulo, eu coloco um triângulozinho e coloco triângulo ABC. Ó, triângulo ABC é o nome dele. Agora eu tenho que destacar aqui os elementos do meu triângulo. Existem 3 elementos que eu vou destacar. O primeiro são os vértices. A gente tem o vértice A, o vértice B e o vértice C, que são os pontinhos. É onde a gente percebe que 2 segmentos se tocam, tá? Esse cara aqui é o cantinho. Então, são os vértices do meu triângulo. O segundo elemento são os lados. A gente tem aqui, ó, o lado A, o lado B e o lado C. Eu que nomeei, tá? Esse lado aqui. Agora, repare o seguinte, que o lado A, que é o Azinho, ele é o segmento BC. Então, posso até escrever assim, como o lado do triângulo seja BC. Esse lado que eu chamei de C, ele nada mais é que o segmento AB. Então, posso escrever aqui, ó, segmento AB. E o lado B nada mais é que o segmento AC. Então, posso botar aqui, ó, igual AC. Tem essa maneira de eu representar os lados também do triângulo. Tranquilo, né? E o terceiro elemento são os ângulos internos, galera. A gente tem 3 ângulos internos. Eu tenho esse ângulo interno A, eu chamo de A aqui. O ângulo interno B, tá legal? E o ângulo interno C. Ainda tem um ângulo externo, só que ele é papo para um outro vídeo. Então, ângulo, galera, tranquilo, né? Ângulo, só reforçando, é a abertura entre os lados do meu triângulo. Tranquilo, galera. Agora sim, a gente consegue classificar os meus triângulos a partir dos ângulos internos e dos lados. Repare bem. A gente vai começar aqui com os ângulos internos. Eu vou colocar 3 triângulos pra gente, diferente um do outro. Então, como a gente vai ter que classificar o triângulo em relação aos ângulos internos, eu tenho que identificar os tipos de ângulos internos que os meus triângulos têm. Por exemplo, esse primeiro aqui, ele possui 2 ângulos agudos. Lembrando, tá? Eu vou chamar o que é um ângulo agudo. Um ângulo agudo, vou supor que isso aqui seja alfa. Um ângulo agudo, galera, é quando o ângulo ele é maior que 0 grau, só que ele é menor que 90 graus. Então, eu tenho aqui um ângulo agudo. Então, eu tenho 2 ângulos agudos, esse e esse, tá legal? E esse terceiro ângulo aqui, que eu destaquei em verde, ele é um ângulo obtuso, que eu vou chamar aqui, sei lá, de beta. Olha o meu beta aí. Então, o que é um ângulo obtuso, né? Um ângulo obtuso, que eu chamo de beta, é um ângulo que ele é maior que 90 graus, só que ele é menor que 180 graus. Por esse motivo, por esse triângulo aqui ter um ângulo obtuso, tá? Ele recebe o nome como triângulo obtusângulo. Olha o nome dele, triângulo obtusângulo. Que chique, mentira. É muito feio, mas tudo bem. Agora eu vou olhar aqui para o segundo triângulo, tá? Que é esse rapaz bem aqui. Esse triângulo, a gente percebe que ele tem 3 ângulos agudos. Então, é por isso que esse cara aqui é chamado de triângulo acutângulo, tá? Acutângulo vem de ângulo agudo, ó. 3 ângulos agudos, tranquilo? Esse terceiro triângulo aqui é o mais conhecido por vocês, não é verdade? Esse aqui é um triângulo, ele possui um ângulo reto. Esse ângulo reto aqui mede 90 graus. Então, por isso que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo.
retângulo. Então, galera, é dessa forma que a gente classifica aí os meus triângulos em relação aos ângulos internos. Se ele possui um ângulo obtuso, então obtusângulo. Se ele possui 3 ângulos agudos, acutângulo. Então, se ele tem um ângulo reto, então um triângulo retângulo. É desta forma que a gente faz. Agora eu vou classificar o meu triângulo em relação aos lados. Então, eu vou destacar 3 triângulos. Agora é o seguinte, galera. Olha esse primeiro triângulo aqui. Esse meu primeiro triângulo, ele possui 3 lados iguais, que eu indiquei por esse risco aqui, ó, tá? Verde. Então, isso significa que esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse. Por consequência disso, ele cria também 3 ângulos internos iguais, e todos medem 60 graus, tá legal? Os ângulos internos. Dessa forma, a gente tem esse triângulo, ele é classificado como triângulo equilátero. Equi, galera, ó, esse equi vem de igual, tá? Então, ele possui todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Tudo é igual aí no triângulo equilátero. Esse segundo triângulo aqui, tá legal? Ele possui apenas 2 lados iguais, olha só. Esse lado aqui é igual a esse lado. Por esse motivo, ele cria também 2 ângulos iguais aqui, ó. Eu chamei ângulo alfa e ângulo alfa. Tá? Então, esse triângulo aqui é chamado triângulo isósceles. Por que triângulo isósceles? Porque ele possui 2 lados iguais. Tá legal? Olha, diferente desse aqui. Esse aqui possui todos os lados iguais, por isso é equilátero. Esse aqui possui só 2 lados iguais. Por consequência disso, ele vai ter 2 ângulos iguais. Então, ele é chamado de isósceles. Tá legal? E esse terceiro aqui, que eu gosto muito dele, ele possui 3 lados diferentes. Olha aí, ó. E por conta disso, ele vai possuir 3 ângulos diferentes também. E é por isso que ele é chamado de triângulo escaleno. Galera, é desta forma que a gente classifica os triângulos. Em relação aos lados, ele recebe esse nome aqui, ó. Ih, apaguei alguma coisa aqui. Ah, tá. Em relação aos lados, ele recebe esse nome: equilátero, todos os lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, e escaleno, possui todos os lados diferentes. Se for em relação aos ângulos, a gente tem o obtusângulo, que é porque ele tem um ângulo obtuso, acutângulo, porque ele tem 3 ângulos agudos, e retângulo, porque ele tem um ângulo reto. É isso mesmo, galera. Dessa forma que a gente classifica. Agora a gente vai pro melhor, pro exercício. Temos aqui uma questão do Enem de 2018 e diz o seguinte: o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e de 2 remos do mesmo tamanho. Galera, para aqui no ponto, e essa informação é importante. Olha, ele fala que eu tenho 2 remos do mesmo tamanho, tranquilo. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Tá aqui a técnica, legal. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A. Presta atenção, o ponto A é bem aqui e ele fala que esses 2 remos se encontram bem aqui. E suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Ó, extremidade B, extremidade C. Esses 3 pontos formam um triângulo. Então, ele está falando que o ponto A, B, C formam um triângulo. E olha o triângulo aí aparecendo para ti. Que coisa boa. Cujo ângulo BAC tem medida igual a 170. Agora, repare aqui que nesse ângulo aqui, ó, o chapeuzinho está na letra A, que remete ao vértice A, que remete a esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui, ele é que mede 170 graus. Então, vou botar aqui, ó, 170 graus, tranquilo? Legal. Agora, o tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B, C, no momento em que o remador está nessa posição é... Galera, perceba que aqui no Enem caiu uma questão para você classificar o triângulo, para dizer que tipo de triângulo é esse. Então, para a gente classificar o triângulo, a gente tem que olhar para os ângulos e para os lados. E eu já percebi que ele tem um ângulo de 170 graus, que é um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. Tá legal? Então, esse triângulo aqui é chamado de obtusângulo. Você lembra dele? Obtusângulo. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Tá aí, galera. Tá bom? Então, já deu para eliminar a alternativa A, que diz que é retângulo, a B, que é acutângulo, e a C, que é acutângulo. Só que aí, ó, eu fico entre 2.
obtusângulo, escaleno ou isósceles. E a alternativa correta, né, é olhar para os remos. Você percebe que esse remo é do mesmo tamanho que esse, então ele possui dois lados iguais, que é um triângulo que isósceles. Então a alternativa E de eita. A importância de você saber classificar os triângulos, tá legal? Caiu no Enem, pode cair em qualquer momento, ou uma prova que tu vai fazer de um concurso, ou a tua prova da escola. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí no comentário o que você achou, curta, compartilha. Beijão, até a próxima.